receber aqui em casa virtualmente o médico Gonçalo Vecina, que tem sido muito requisitado, como eu estava dizendo para ele, pelas emissoras de TV, para explicar tudo isso que a gente está vivendo, né? Ele tem muita experiência no setor. E eu vou começar, Gonzalo, pela questão mais recente. Quer dizer, no Twitter, o pessoal da Sputnik disse que vai entrar com uma ação contra funcionários da Anvisa por terem falado mal da vacina russa. Faz sentido isso? Veja, essa questão está virando um fla-flu, né? E eu não sou torcedor nem do Fluminense nem do Flamengo. Entendo. Eu acho que o Instituto Gamaleya é um instituto sério. Eu acho que a vacina que eles fizeram deve ser uma boa vacina. E eu acho que a Anvisa, que eu conheço muito bem, também é uma instituição séria. E pelas informações que eu disponho, embora eu não tenha conversado em nenhum momento durante essa crise com nenhum profissional de dentro da agência, mas tenho lido cuidadosamente, tenho conversado com pessoas que têm conversado com pessoas da Anvisa, tenho assistido às declarações do pessoal da Anvisa, do almirante, do presidente da Anvisa, do diretor da área de medicamentos, e a sensação que eu tenho é que eles também têm razão. Também a eles assiste razão. Então, eles têm falta de dados. Eles estão querendo ter acesso aos dados brutos da pesquisa de fase 3. Por que o Instituto Gamaleya não quer garantir esse acesso? Eu não sou capaz de responder essa pergunta, mas esse é um fato. O outro fato, que é aí que os russos estão mais espezinhados, por assim dizer, é a questão do vírus ser ou não ser replicante. Eu não sou um profundo conhecedor de vacinas, eu sou um médico sanitarista, sou um generalista. Eu sei a diferença entre um vírus inativado e um vírus atenuado. Na minha opinião, quase de leigo, um vírus atenuado jamais deveria se replicar. Um vírus inativado não se replica, ponto. Mas um vírus atenuado não deveria se replicar. Quer dizer, na medida em que você faz as passagens e você vai atenuando o vírus, o objetivo é torná-lo não replicante. Então, se existe numa amostra de vírus atenuado uma quantidade que pode replicar, eu pessoalmente ignorava isso. Neste momento, há uma informação de que o FDA aceita uma quantidade de vírus replicantes em uma amostra. E o Instituto Gamaleya trabalhou com uma outra quantidade. Agora, em tese, tanto o Gamaleya quanto o FDA estão dizendo o seguinte: até um determinado nível eu posso ter replicantes, que isso não irá interferir na saúde de quem receber a vacina. A Anvisa quer trabalhar com o indicador do FDA. E o Gamaleya diz que ele vai trabalhar com o dado dele. Esta é uma discussão técnica e complexa. Quer dizer, é possível aceitar o padrão do Gamaleya se a consequência daquele padrão é não ter efeito colateral? É possível aceitar. Tem que haver uma discussão para acertar até que ponto você aceitará a existência de vírus replicantes. Então, estamos parados aí. A acusação que o Gamaleya faz é que ele foi desprestigiado, sei lá o quê, e que isso seria ruim para ele. Então, eu acho que nós temos que dirimir essa dúvida, conversar, né? Acho que a agência é conversável. Agora, aí eu acho que cabe uma crítica também ao Gamaleya e particularmente ao Fundo Russo de Participação. A forma como ele tem levado essa discussão. Primeiro, não tem oferecido os dados e tem tentado levar essa discussão desacreditando a Anvisa, fazendo uma discussão pública. Eu desafio vocês uma discussão no Congresso. Congresso, é.
Não é assim que se faz, Uhum. né? Talvez fosse assim que se fizesse no tempo da União Soviética. Uhum. E acho que, nesse sentido, o Fundo Russo de Participação tem agido meio como se nós tivéssemos voltado ao tempo da Guerra Fria, Uhum. ao acusar a agência de servir a interesses dos Estados Unidos. Uhum. Eu não acho que a agência tenha servido a interesses dos Estados Unidos, nem de nenhum outro país, amigo ou inimigo. Pelo contrário, ela tem procurado se manter equidistante dessas questões políticas que são naturais. Uhum. Não vejo nenhum mal nas questões políticas que estão sendo levantadas. São naturais. Agora, o fundo russo, este sim, está confundindo os negócios, porque lá no fundo tem um negócio, e um negócio mundial e bilionário. Gonzalo, era justamente, eu queria chegar nesse ponto. Como é que você analisa a questão bilionária que está por trás? Porque, por exemplo, o governo russo, eu não sei se foi o governo russo, se foi o Gamaleya, na verdade está assinado por Sputnik, deve ser o fundo. Diz assim, a nossa vacina custa metade do preço da vacina da Pfizer, feita nos Estados Unidos, e ela custa um terço do preço da vacina AstraZeneca. E nossa vacina não causa coágulos, numa indireta, né? As vacinas da AstraZeneca e da Janssen, em que houve alguns casos, poucos, de coágulos. Tem muito dinheiro por trás disso? Tem muito dinheiro, tem muito interesse, e lembro a você que tanto a Rússia quanto a China estão fazendo uma atividade diplomática intensa baseada em vacinas. Uhum. Não há dúvida de que existe uma diplomacia de vacina feita por esses países. É lógico que a Europa, com as suas fábricas de vacina, e os Estados Unidos também, neste momento, estão escanteados, porque eles têm que atender prioritariamente a sua população. Tanto a Rússia quanto a China estão postergando a vacinação de suas respectivas populações, criando outro tipo de barreiras à difusão do vírus. Particularmente a China, isso está acontecendo. Hoje, nós temos 200 milhões de chineses vacinados, 1 bilhão e 400 milhões de chineses só. Só que eles estão conseguindo manter a doença sob controle, colocando a China sobre um rígido lockdown, que eles são capazes de fazer e nós não. Então, existe uma diplomacia de vacina e existe, sem dúvida nenhuma, um negócio bilionário. Eu acho que o negócio bilionário nem é tão bilionário assim. Quando a gente olha determinados mercados de medicamentos, está falando de cifras de alguns desses mercados de biotecnológicos de 30, 40 bilhões de dólares. Com essas 12 vacinas que existem no mundo hoje, ao preço de 10 dólares cada dose, nós não estamos falando de tanto dinheiro assim. Estamos falando de um dinheiro importante, não há a menor dúvida. Grande parte dos países do mundo não vai ter condição de comprar vacina para toda a sua população, né? O fundo da OMS, o COVAX Facility, foi criado para isso. Ele tem o objetivo de chegar a 2 bilhões de dólares para comprar vacinas no mundo. Mas eu acho que o principal motor dessa história, por um lado, um pouco, são negócios que interessam ao Fundo Russo de Participação. O Fundo Russo de Participação precisaria ser um pouco melhor estudado, né? Eu acho que o Fundo Russo de Participação tem um braço que é comercial, e aí qualquer dinheiro é dinheiro. E ele tem um braço a serviço do Estado russo. Uhum. E da diplomacia de vacina. Ele é a ponta de lança avançada do Estado russo para estar nesses 62 países que hoje ele está, onde tem outros interesses sendo negociados, que são os interesses diplomáticos corretos da Rússia.
não vejo. É um jeito de fazer as coisas também. Não tenho nada contra isso. Eu só acho que nós não podemos achar que uma coisa é outra. Você, não podemos achar que uma coisa é outra. Porque se a gente achar que uma coisa é outra, você vai se enganar. Não, aqui tem benevolência, aqui tem boa vontade. Não, não tem boa vontade nem benevolência. Ou tem interesse comercial, ou tem um interesse diplomático, legítimo os dois. Mas são coisas diferentes do que dizer aqui tem amigos. O que você diria da Butanvac? O governador de São Paulo pediu que a Anvisa se apresse para analisar. Você acha que a Anvisa deve mesmo prestar mais atenção numa vacina brasileira, na Butanvac, ou você acha que estão dando muito, muito marketing sobre De novo, temos o mesmo problema com uma outra roupagem. A Butanvac é uma boa proposta de vacina, muito provavelmente é uma boa proposta de vacina e vai dar certo. Já está em produção, ótimo, não tem nenhum problema estar em produção. É assim mesmo que faz. Você corre o risco de ter que jogar fora a vacina lá na frente, mas se a vacina for aprovada, ela já está pronta e poderá ser utilizada. Agora, para fazer os estudos clínicos, precisa da aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que não está sendo falada aqui até agora, mas tem que ter aprovação da CONEP, e precisa da aprovação da Anvisa. As exigências que a Anvisa faz para realizar a aprovação dos estudos são exigências rotineiras, já foram atendidas pelo Butantan quando ele propôs fazer o estudo de fase 3 aqui da Sinovac. Então, não tem surpresas aí. Se o governador de São Paulo vier a público e falar a Anvisa está exigindo ponto e vírgula no lugar de vírgula, eu vou parabenizar o governador de São Paulo. Agora, se o que a Anvisa quer é saber como é que os pacientes vão ser recrutados, e como é que eles vão ser identificados, e como é que faz o duplo cego e a randomização, o Butantan tem que responder, né? E o governador precisa parar desse estilo idiota dele de dar chilique em público, né? Achando que tudo tem a ver com a eleição dele em 2022. Esta vacina é do povo brasileiro e não é do Dória. Se algum dia nós tivermos vacina do Butantan, nós devemos à história do Butantan isso, e não ao Dória. Mas nós temos que viver isso, não tem saída. Politizou-se muito a questão da vacina aqui no Brasil, né? Não, de uma forma ignorante. O governador não precisava fazer isso. O Butantan, por outro lado, está se prestando a isso. Eu, se estivesse no lugar do Butantan, entenderia. É o chefe, não tem dúvida, né? Mas não é por aí. Não é por aí. E os esclarecimentos devidos devem ser prestados. Ô, Gonzalo, você viu que 1,5 milhão de brasileiros deixaram de se vacinar por motivos que a gente não sabe. Parece que agora está sendo feito um estudo com aqueles para ver o que está acontecendo. Você tem alguma ideia? Ou eu tenho que perguntar para cada milhão? Porque eu me lembro muito aqui na frente do Pacaembu, o Dória veio inaugurar o hospital, eu estava passando pelo Pacaembu, e aí alguns bolsonaristas estavam na frente, eu olhei de longe, eles estavam gritando lá contra o Dória, que estava lá para dentro do Pacaembu, e aí, quando eu saí, tinha um carro, a vacina comunista, das coisas que me assustou um pouco, né? Quer dizer, politizou-se de tal forma que as próprias vacinas acabam sendo colocadas em dúvida, né? Por causa da procedência, por causa de... Veja uma coisa. É um exemplo pequeno, mas é um exemplo. Em Serrana se ofereceu à população para que elas fossem vacinadas com a vacina chinesa. Quantos por cento da população tomou as 2 doses? 100. Dos convocados, 98% tomaram as 2 doses. Será que Serrana é um ponto fora da curva? Não, Serrana é parte da sociedade. Então, essa coisa do negacionismo, diabo e tal,
é fruto de 1, 2% da população. Toda a população tem 1, 2% de desviantes. Esses são os desviantes, os negacionistas. O 1,5 milhão de brasileiros que não tomou a segunda dose da vacina não o fez por ignorância. Ora, nós sabemos, por isso tem que haver campanha, por isso tem que haver registro, e esse 1,5 milhão de brasileiros vai ter que ser buscado em casa, através dos registros, para que eles tomem a segunda dose. Então, campanha de vacinação é assim. Vai acontecer isso, se quando tem 2 doses, quando tem 3 doses, tem gente que deixa de tomar, que esquece, que não sabia que tinha que tomar a segunda dose. Nós temos uma população grande, então essas coisas são esperadas. E para elas tem remédio, e o remédio é a ação do SUS, indo na casa das pessoas e falando: o senhor não foi tomar a segunda dose, vamos lá tomar a segunda dose, senão não está protegido. E se o senhor não está protegido, a sociedade não está protegida. Vacinação é um ato coletivo, não individual. Finalmente, Gonzalo, nós estamos chegando agora no inverno no Brasil, daqui a pouquinho. O número de SRAG, né, está bem alto, bem acima dos anos anteriores. A gente não sabe se isso é Covid, que se passa por gripe e tal. Que tipo de cuidado que nós temos que tomar agora que deu uma relaxada com diminuição do número de casos e tal, e a gente tem essa síndrome respiratória aguda grave, vamos chegar no inverno com ela lá em cima. Primeiro de tudo, nada de relaxar. Só vamos poder relaxar depois de vacinar. Antes de vacinar, não podemos relaxar. Então, essa história de relaxar agora é um risco imenso. E quero lembrar a todos que estão nos assistindo também que domingo é Dia das Mães. Se você não quiser ser um matricida, não vá visitá-la. Porque daqui a 14 dias nós vamos ter o resultado da visitação a mães. Então, é hora de não relaxar e de continuar vivo para conseguir chegar na vacina, que vai demorar um pouco ainda. Essa é a informação geral. Vamos ter aumento de síndrome respiratória aguda grave? Vamos ter aumento de síndrome respiratória aguda grave. Por quê? Porque é no inverno. Por que é no inverno? Porque no inverno a gente aglomera, fica fechadinho, e a respiração da gente pega mais gente. É isso que o inverno faz, é isso. O vírus não gosta do frio, do quente. Para o vírus, temperatura não tem nada a ver. Agora, tem a ver a nossa capacidade de difusão daquilo que nós respiramos. Então, aumenta a SRAG e vai aumentar também Covid-19. Tenha certeza de que vai aumentar a Covid-19. Bom, o que temos que fazer? Usar máscara, distanciamento social, 1 a 2 metros de distância um do outro, e locais abertos, ventilados. Com isso, nós vamos evitar SRAG e vamos evitar Covid-19. E fazer como eu fiz, tomar a vacina da gripe, quem puder, né? Sempre tomar vacina da gripe. Quem for do grupo de risco, quem toma a vacina da gripe? Idosos, crianças, grávidas e trabalhadores de saúde. O alvo da vacina da gripe são 78 milhões de brasileiros. O ano passado, na campanha da gripe, 78 milhões era o alvo, 76 foram os vacinados. Então, de novo, vamos repetir o sucesso da vacina da gripe do ano passado.